Em um passado distante, os israelitas estiveram diante de um desafio que testava sua fé e confiança em Deus. Ele se encontrava diante do terrível e assustador Golias. Golias era o soldado mais imponente dos filisteus, os inimigos de Israel, na época do rei Saul. O cenário desta batalha se dá no Vale de Ilá, uma área fértil da região montanhosa de Judá. O contexto político e militar também havia mudado drasticamente. Israel não era mais um povo nômade recém-saído do Egito, mas uma nação estabelecida com seu próprio rei. No entanto, apesar de todas essas mudanças, eles ainda enfrentavam o desafio de confiar em Deus, diante de um inimigo aparentemente invencível. Golias era um espetáculo de se ver. A Bíblia nos dá uma descrição detalhada em 1 Samuel capítulo 17, versículo 4 a 7. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, de 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 500 siclos de bronze. Trazia nas pernas grevas de bronze e um dardo de bronze entre os seus ombros. A arte da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o seu escudeiro. 6 côvados e 1 palmo, equivalente aproximadamente a 2 metros e 90 centímetros. Couraça que ele vestia pesava cerca de 57 quilos, mais do que muitas pessoas adultas. Sua lança era descrita como um eixo de tecelão com uma ponta de ferro que pesava cerca de 7 quilos. Golias não era apenas um gigante, ele era uma fortaleza ambulante. Por 40 dias, Golias desafiou os exércitos de Israel, zombando deles e do seu Deus. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 8 a 10, registra suas palavras de escárnio. Porque saístes a pôr em ordem de batalha, não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais: hoje desafio as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos lutemos. Imagine o efeito devastador que isso teve na moral das tropas israelitas. A cada manhã e tarde, por mais de um mês, eles eram lembrados de sua aparente inferioridade diante deste colosso filisteu. O medo se espalhou como uma praga pelo acampamento. A situação era tão grave que, em 1 Samuel 17:11, nos diz: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram e temeram muito. É neste cenário de desespero que entra em cena um improvável herói, Davi, um jovem pastor. A introdução de Davi na narrativa é feita de maneira aparentemente casual. Ele não estava no campo de batalha, mas em casa, cuidando das ovelhas de seu pai. Foi apenas quando seu pai o enviou para levar suprimentos a seus irmãos no exército que Davi se deparou com a situação. Em 1 Samuel 17, 20 a 22 nos diz: Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, tomou a carga e partiu como Jessé ordenara. Chegou à trincheira quando o exército saía em ordem de batalha e dava gritos de guerra. Israel e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou a sua carga aos cuidados do que guardava a bagagem, correu às fileiras, chegou e saudou a seus irmãos. Esta cena enfatiza o contraste entre Davi e os soldados experientes. Enquanto ele se preparava para a batalha com gritos de guerra, Davi chegava como um simples mensageiro alheio a um terror que dominava o acampamento. Quando todos os guerreiros experientes tremiam de medo, este rapaz, movido por uma fé inabalável, se ofereceu para enfrentar Golias. Em 1 Samuel 17, 26, registra suas palavras. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão a aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? A perspectiva de Davi é radicalmente diferente da do soldado. Onde eles viam um gigante invencível, Davi via apenas um incircunciso filisteu, que ousava desafiar o Deus vivo.
Esta diferença de perspectiva é crucial para entender a coragem de Davi. Sua confiança não estava em sua própria força ou habilidade, mas na fidelidade e poder de Deus. A oferta de Davi para lutar contra Golias foi inicialmente recebida com ceticismo e até ridicularização. Seu próprio irmão Eliabe o acusou de arrogância e irresponsabilidade. O rei Saul, quando finalmente concordou em deixar Davi lutar, tentou vesti-lo com sua própria armadura, um gesto que, embora bem intencionado, demonstrava uma falta de compreensão da verdadeira fonte de força de Davi. A recusa de Davi em usar armadura não foi apenas uma questão de conforto físico, mas uma declaração de fé. Ele estava confiando não em proteção humana, mas na proteção divina. As palavras de Davi a Saul, em 1 Samuel 17:37, resume sua confiança. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, o Senhor seja contigo. O confronto entre Davi e Golias é um dos momentos mais dramáticos e inspiradores da história bíblica. As palavras de Davi ao se aproximar de Golias ressoam através dos séculos. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 1 Samuel 17:45-46. Esta declaração é apenas uma demonstração de coragem, mas uma declaração de fé. Davi entendeu que esta batalha não era apenas entre ele e Golias, mas uma oportunidade para Deus demonstrar seu poder a todas as nações. O que se seguiu foi um dos momentos mais inesperados e decisivos da história de Israel. Armado apenas com uma funda e 5 pedras, Davi enfrentou o gigante. Em 1 Samuel 17:49-50 descreve o desfecho. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa e caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que tivesse uma espada na mão. Este momento não apenas decide a batalha, mas também demonstrou, de forma dramática, que a verdadeira força não reside no armamento físico, mas na fé e confiança em Deus. A queda de Golias com uma única pedra certeira não foi apenas um golpe de sorte, mas uma manifestação tangível do poder de Deus, agindo através de um servo fiel. A vitória de Davi sobre Golias não foi apenas um triunfo pessoal, mas uma reviravolta decisiva na história de Israel. Ela marcou o início da ascensão de Davi como líder e futuro rei, e serve como um poderoso testemunho do poder de Deus para realizar o impossível através daqueles que confiam nele. O impacto imediato desta vitória é descrito em 1 Samuel 17:51-53. Então correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu campeão, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e gritando os perseguiram, e os filisteus caíram pelo caminho. A derrota de Golias não apenas removeu a ameaça imediata, mas também inspirou todo o exército de Israel a perseguir e derrotar os filisteus, transformando o que poderia ter sido uma derrota humilhante em uma vitória esmagadora. Esta história compartilha temas profundos que ressoam até hoje. Nos mostra que o gigante em nossas vidas, sejam eles desafios, medos ou adversários, podem parecer insuperáveis à primeira vista, mas quando confiamos em Deus e agimos com fé, descobrimos que nenhum obstáculo é grande demais. A vitória de Davi sobre Golias não foi resultado de superioridade militar ou estratégia brilhante, mas de uma confiança inabalável no poder e na fidelidade de Deus.
Isso nos lembra que em nossas próprias batalhas a chave para a vitória não está em nossa força ou recursos, mas em nossa disposição de confiar e obedecer a Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Golias representa mais do que apenas inimigo físico, ele simboliza tudo o que nos intimida, nos faz duvidar e temer. Podem ser problemas de saúde, dificuldades financeiras, relacionamentos conturbados ou batalhas internas. O princípio, no entanto, permanece o mesmo. Com Deus podemos enfrentar e superar até mesmo os desafios mais assustadores. Assim como Davi teve que dar o passo de fé e enfrentar Golias, somos chamados a agir com fé diante de nossos próprios gigantes. A promessa de Deus em Isaías 41:10 ecoa através desta história e chega até nós hoje. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, que eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A história de Davi e Golias nos mostra que Deus frequentemente escolhe o improvável para realizar seus propósitos. Davi não era um guerreiro treinado, mas um jovem pastor. No entanto, sua fé e coragem o transformaram no herói que Israel precisava naquele momento. Isso nos encoraja a não subestimar nosso potencial quando estamos alinhados com os propósitos de Deus. Como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Essa verdade nos lembra que Deus pode usar qualquer um de nós, independentemente de nossas limitações aparentes, para realizar seus propósitos e trazer glória ao seu nome. Esta história também destaca a importância de confiar nos recursos de Deus, não nos nossos. Davi não poderia derrotar Golias com armas convencionais, foi a confiança no poder de Deus que fez a diferença. Isso nos desafia a reconsiderar como abordamos nossos próprios desafios. Estamos confiando em nossas próprias habilidades ou na força infinita de Deus? O apóstolo Paulo trouxe esta verdade em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 a 10, quando escreveu: Mas ele me diz, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim por amor de Cristo. Regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Por fim, esta narrativa nos ensina sobre a natureza da verdadeira coragem. Coragem não é a ausência de medo, mas a vontade de agir apesar dele. Davi certamente sentiu medo, mas escolheu agir com base em sua fé e não em seus temores. Isso nos encoraja a enfrentar nossos próprios medos, sabendo que Deus está conosco, como nos lembra Josué capítulo 1. Não foi eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa história nos inspira a cultivar uma coragem baseada não em nossas próprias forças, mas na certeza da presença e do poder de Deus em nossas vidas. Ela nos chama a dar passos de fé, confiando que assim como Deus estava com Davi, Ele também está conosco, pronto para nos capacitar a enfrentar qualquer desafio que encontremos em nosso caminho.